Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast Papo de Fogueira. Para quem não me conhece, eu sou o Albert e hoje eu tô com um convidado muito legal. Um convidado que eu já sigo há alguns anos. Uma das referências do off-road 4x4 aqui no Brasil. Entende muito desse tema. E para mim, que sou um entusiasta e um amador, vai ser uma aula conversar com ele. Eu queria apresentar a todos uma salva de palmas para Luiz Fernando Carquejo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Albert. Mas olha, ele exagerou porque é meu amigo, não é tudo isso não. Eu só sou velhinho nisso, mais nada. Mas olha, uma honra estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Espero que a turma também goste, que aproveite. E queria começar também te dando os parabéns pela iniciativa de criar o podcast, o nome que você escolheu. Bacana, viu? Que seja uma vida longa e de muito sucesso. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Luiz, você gosta de uma fogueira, um papo de fogueira? Então, eu acho assim, a gente acaba viajando e se encontrando com as pessoas para no final ter esse momento que é o papo de fogueira. Nem que às vezes não seja ao redor de uma fogueira, pode ser às vezes numa mesa de um bom restaurante, enfim, mas o conceito é esse, é você estar com os amigos, estar com as pessoas e trocando ideias, e conversando, e contando histórias, né? Exato, essa foi a ideia do Papo de Fogueira. Porque quando a gente está ao redor de uma fogueira, sempre surge uma boa prosa, um bom bate-papo. Exato. Porque assim, a vida é feita dos momentos que a gente vai coletando, né? Sim. Ao longo do tempo. Então, quando você compartilha essas histórias e você conta os causos, os perrengues e os lugares bonitos que você passou, acho que é isso, né? Viajar é buscar esses momentos. Então, quando você compartilha eles, é um momento especial, né? Um momento bacana. E eu acho que todo mundo gosta disso. Com certeza. Né? Bom, vamos lá. Luiz, eu fiz aqui um roteirinho com algumas perguntas para você. E eu queria que você se apresentasse aqui para essa câmera, falando um pouco de você, o que você faz. Bom, na verdade, eu começo nessa vida de off-road por um hobby, né? O off-road cai na minha vida primeiro andando de moto, depois eu me aproximo dos carros 4x4, em poucos anos eu já fui para os carros 4x4, e naquela altura eu trabalhava com informática. Com o que se hoje fala de TI, né, tecnologia da informação. Naquele tempo, né, já faz muito tempo isso, era informática o termo que a gente usava. E de uma questão de querer mudar de vida, de ter um outro jeito de tocar a vida, aquele hobby que eu tinha tanta paixão, eu resolvi transformar num negócio. Porque quando eu comecei nos carros 4x4, porque assim, você comprou um carro 4x4, pô, legal, onde estão as trilhas? Como é que eu uso essa máquina, né? Quais são as técnicas? Então eu criei a Trailway pensando que se quando eu comecei eu tivesse conhecido um negócio como o que a gente veio a criar, eu teria sido cliente. Porque é isso, né? Onde é que estão as trilhas? Como é que eu uso isso? Hoje é tudo muito mais fácil. Você tem muita informação na internet, os mapas, você abre o Google Maps, você acha caminho para tudo quanto é lugar. Você bota as atrações que você quer conhecer, ele já te mapeia como chegar lá. Mas antigamente não era assim. Era bem difícil, era bem diferente. A internet estava começando, né? Sim. Eu costumo contar que a primeira vez que eu acessei a internet foi em 1994. E a Trailway nasce em 1998. Legal. Já são 27 anos, né? Então era um outro mundo, era uma outra coisa. E aí foi assim que a gente começou a Trailway. E a gente tem os primeiros muitos anos, foi trabalhando exatamente com o público que é proprietário de carros 4x4 e que são iniciantes na sua maioria, não só, claro, né? Mas principalmente focado em iniciantes. E depois de uns anos para cá, de uns 10, 12 anos para cá, a gente direcionou mais para atender o que a gente chama de mercado corporativo, que são montadoras, né? Os fabricantes de automóveis desse segmento. E a gente também não trabalha só com 4x4 nesse segmento também. Carros comuns também, a gente pode fazer qualquer tipo de evento. Então, as montadoras, concessionárias e o mercado correlato a isso. E é isso que a gente vem fazendo nesses anos todos. Um pouco o podcast, ele tá tão gostoso e fluido que eu esqueci de comentar das nossas camisetas. Aqui você acessando reserva.inc com K no final, /Papo de Fogueira, você tem acesso às nossas camisetas personalizadas
E, em especial, nós temos uma camiseta agora com as lendas do off-road, em homenagem para o nosso amigo e entrevistado Luiz Fernando Carquejo. Então, você gostou? Dá uma olhada, acessa o link, nós vamos colocar ele na descrição e o QR Code na tela. reserva.inc/papo de fogueira. Tá bom? Um Eu abraço. vejo que, principalmente quando tem lançamento de algum carro, desculpa, algum carro 4x4, você é o piloto de teste, você tá junto com os jornalistas para fazer a matéria do veículo. Sim, tem acontecido isso. Por conta do que a gente, dos anos que a gente atendeu e atende esse mercado de montadoras, a gente fez alguns eventos de lançamento de carros e como os nossos principais clientes ao longo desses anos não foram apenas, mas os principais, Land Rover e Jeep, então a gente estava muito atrelado a isso. Aí eu fui conhecendo vários desses jornalistas, né, fazendo muito evento e tal. E aí, de vez em quando, hoje, às vezes eu sou convidado, tanto pelo site Autoentusiastas, que é um site que de vez em quando eu escrevo alguma coisa lá sobre off-road e sobre algum lançamento de carro 4x4 que eu tive a oportunidade de ir. E também um ou outro jornalista que às vezes me convida. Tô com a agenda cheia, tá lançando um carro, se você puder ir lá, que aí você já experimenta, me dá suas opiniões. Enfim, é meio nisso, porque eu não sou jornalista, né? Não sou. Tô muito longe do conhecimento que esses caras têm. Não é por formação, mas eu diria que você é um jornalista. Bom, obrigado. Eu tento fazer o melhor, né? Mas, de fato, até se pensar em carreira, embora acho que no Autoentusiasta já faz 10 anos que eu escrevo, mas é bem de vez em quando, né? Digamos assim, não é uma sessão ou uma coluna que eu escreva rotineiramente. Mas que bom que você tenha dito isso, eu agradeço, porque sempre é bom ter um feedback, né? E aí sim, do jeito como você citou, aí de vez em quando eu estou nesses eventos. De vez em quando a gente está produzindo algum evento desse e de vez em quando eu estou participando nesse papel do que eu não sou exatamente, que é jornalista. Ah, mas faz muito bem. Obrigado. E eu te conheci vendo em matérias de carro. Foi uma matéria eu acho que um pouco antes de lançar a nova Land Rover Defender. Tava com uma Defender amarela. Nessa época eu comecei a te seguir no Instagram e já faz alguns anos que então, eu ali, sigo. na verdade, foi um projeto, né? Foi até um pouco diferente. Porque foi assim... como eu comentei, a Land Rover é um dos clientes que a gente atende há bastante tempo. Sim. Na verdade, a minha história com a Land Rover começa no ano 2000. Ou seja, são 25 anos atendendo a marca, né? Bastante tempo. E aí... no ano 2020, o novo Defender foi lançado em 2019. Lá fora, né? Lá fora. Ele foi apresentado em 2019. Aí, em 2020, que eu acho que foi em janeiro ou comecinho de fevereiro, por conta de um papel que eu tenho dentro da Land Rover, que é ser o que eles chamam de Lead Instructor, que é um cara que recebe formação da matriz na Inglaterra, para poder operar um mercado, no caso o Brasil, e também ter condições de formar instrutores que atuam nos eventos. Então, por conta disso, eu fui no treinamento desse carro lá na Inglaterra. Legal. E quando eu estive lá, estava até começando... o meu voo passava por Nova York, eu até acabei ficando uns dias lá, e lá já estava se falando muito do coronavírus. E aí um monte de coisa que estava sendo planejado para lançar o Defender aqui no Brasil, o novo Defender, foi cancelado por causa da pandemia. Ela fechou os nossos mercados aqui a partir do meio de março, mais ou menos. E aí esse lançamento que era para acontecer em junho, julho, talvez agosto, foi tudo por água abaixo. Bom, posto isso, acabou que não houve nada para o lançamento do Defender que não fosse uma live que a Land Rover promoveu para apresentar o carro e mostrar como é que era, tal. Então não tinha muita forma de fazer conteúdo, de gerar alguma coisa, porque estava tudo fechado, né? A gente estava em lockdown. E aí veio a ideia, porque o pessoal do Rally dos Sertões, que costuma fazer o evento em julho, agosto, quando muito em setembro, eles tinham adiado a prova. E eles conseguiram fazer em novembro. Foi uma época até que já estava um pouquinho mais tranquilo, depois teve uma recaída. Né?
Depois deu uma recaída que até piorou bastante, né? Aquele comecinho de 2021. Então veio a ideia de usar o Rally dos Sertões para promover um pouco o Defender. Então, para gerar algum conteúdo. E aí a Land Rover gostou dessa ideia e lá fomos nós. Então, o projeto tinha 2 etapas. A primeira era participar do Rally dos Sertões, numa modalidade que hoje já não tem mais acontecido, que é o Rally de regularidade. No Rally de regularidade você pode ir com o carro original. Sim. Então, por isso que essa modalidade encaixava muito bem nesse projeto. Então, a primeira etapa, Rally dos Sertões, de São Paulo até o Maranhão. O Rally chegava em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Aí, pensando no projeto, falou, bom, já que estamos com o carro lá, e esse carro tem que voltar para São Paulo, por que não voltar dirigindo e fazendo uma expedição e gerando ainda mais conteúdo? E aí foi o que a gente fez. A expedição foi chamada de Defender Nossas Raízes, né, para fazer uma brincadeira da marca, do modelo, né, Defender, com o verbo que a gente tem em português, que é defender, e aí falando de nossas raízes. O nome é muito bom, né? E aí, então foi esse o projeto. Então, no total foram, acho que 22 dias, acho que 8 com o Rally, e depois 14 fazendo a expedição de volta. Então, acho que foram 22 dias e 10 mil quilômetros. Foi um projetinho bem legal. Deve ter sido 22 dias incríveis, né? E o Defender, que era verde originalmente, a gente transformou ele em amarelo para fazer uma ligação. Tava com uma roda de ferro branca também. Que era original dele. Era original dele, aquele carro. Eu não sei se foi o único, mas pelo menos foi o único que eu conheci com essas rodas de ferro, que é um modelo de roda que existe disponível em outros mercados. Uhum. Aqui no Brasil não se trata muito disso, pelo que o carro acaba sendo um produto altamente premium aqui no Brasil, então não faz muito sentido. Mas lá fora o pessoal até usa bastante. Mas o pessoal mais raiz. Até usa com uma frequência imensamente maior do que aqui. Então, a ideia de transformar o Defender em amarelo, que depois carinhosamente a gente chamou de Amareland, era fazer uma alusão a 2 coisas. A Land Rover apoia o projeto do On Safari, que é a conservação não só da onça pintada, mas muito da onça pintada no Pantanal e outras regiões. E a cor que eles usam é o amarelo. E tem toda uma história da Land Rover com o Camel Trophy, onde os carros também eram pintados de amarelo. Então aí a gente, por esses 2 motivos, teve a ideia na verdade não foi uma pintura, foi uma adesivagem, mas de adesivar aquele carro de amarelo para trazer todo esse significado. Nossa, e eu acho que foi genial a ideia, porque marca, né? Marcou até hoje o pessoal fala do Amareland. Exato. Quem conheceu, quem viu na época, né? Nossa. Até hoje o pessoal fala. Foi marcante, sim. Primeiro porque, assim, foi um projeto longo, né? Foi os 8 dias do Rally dos Sertões que a gente ficou postando conteúdo e tal. E depois, embora tenha sido ato contínuo, né? Mas a Land Rover só foi explorar essa expedição depois da virada do ano. Então o Rally aconteceu em novembro de 2020 e janeiro ou fevereiro é que eles começaram a divulgar a expedição. Então ficou bastante tempo, né, gerando esse conteúdo. Entendi. Foi bem legal, foi bem legal. E, Luiz, qual foi o seu primeiro carro 4x4? O primeiro carro 4x4 que eu tive, como a imensa maioria dos velhinhos da minha época, foi o Jeep Willys. Jeep Willys. Foi o Jeep Aquele Willys. O raiz. O raiz, o 100% que começa essa história, né? A história de tudo que a gente conhece como Jeep nasce com esse Jeep americano que foi usado na Segunda Guerra e logo que termina a Segunda Guerra, eles fazem uma pequena modelagem desse carro para ele ser usado em uso civil. Sim. Tanto que o codinome desses Jeeps é tudo CJ, né? CJ2, CJ3, CJ5, que é o que a gente mais conhece aqui. E esse CJ vem de Civilian Jeep. Então, naquela altura que eu comecei, era praticamente 100% das pessoas começavam com esse carro. Havia 2 exceções naquela época. Tinha gente que começava com o Ingesa, que já existia, que era um Jeep fabricado aqui no Brasil, muito bom. Eu tive um logo na sequência desse Jeep Willys. E tinha gente que já usava o Niva. Ele começou, o Lada Niva.
que ele começou a ser importado em 91, 92, logo que abriu as importações. Então já tinha alguns rodando no mercado, era um carro de mais baixo custo, que também era bom de usar no dia a dia. Então tinha muita gente que se aventurava por ele. E depois basicamente veio o Suzuki, era isso. Né? Depois veio o Suzuki. O Suzuki também. Né? O Suzuki também. Tinha gente que usava também. Quer dizer, na verdade, Samurai, assim, né? na verdade, tinha alguns outros já, né? Mas o pessoal que ia pra trilha mesmo, basicamente eram esses três. Sim. Porque você já tinha, nessa altura que eu comprei o meu primeiro 4x4 em 95, você já tinha Pathfinder, você já tinha L200, você já tinha Hilux, você já tinha várias coisas. Mas ainda era tudo... um ticket mais alto. Exato, Né? ainda tudo carro muito novo. Então, a turma que ia pra trilha mesmo era mais em Jeep Willys e em Gs, às vezes. E é uma baita escola, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tudo manual. Embora eu conte que esse Jeep Willys específico que eu tive, por pouco ele não me tirou desse mundo do 4x4. Sério? De tanto que ele quebrava, de tanto problema que eu tive. Eu comprei ele e eu acho que só depois de uns 2 meses é que eu consegui ir pra trilha. Porque a primeira vez que eu tentei ele deu problema, aí conserta, aí na segunda vez deu problema de novo. Mas enfim, isso também faz parte. Te ajudou na tua formação. Sem dúvida, porque você vai começando a aprender, né? Isso faz parte totalmente. Mas ele deu tanto problema que faltou pouco para eu desistir. Mas ainda bem que você não desistiu. Eu segui. Legal. Estamos aqui até hoje. E Luiz, qual foi a trilha ou expedição que mais te marcou e fez você seguir esse caminho? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Olha, eu vou falar de uma que ela me marcou, não exatamente pelo que aconteceu, embora tenha sido fantástica a expedição, tenha tido alguns problemas também, mas essa expedição que eu vou contar, que não foi nenhuma que a gente produziu, ela me fez aumentar a vontade e talvez até encorajou a começar a trailway uns meses depois. Porque ali, essa sensação que eu tinha, que tinha uma lacuna de mercado para atender, essa expedição, embora tenha sido muito legal, ela teve muito problema de organização. E eu falei, tem um mercado aí para fazer isso direito. Profissionalmente. Exatamente. Que foi a primeira vez que eu atravessei o Pantanal. Então foi uma expedição que aconteceu no Carnaval de 1998. Eu começo a trailway meses depois, em agosto. Julho, agosto, foi na virada. E ela foi organizada pelo Jeep Clube de Campo Grande. E embora eu esteja dizendo aqui que teve muito problema, e teve, isso era muito comum, porque é uma organização amadora, no bom sentido da palavra. Ou seja, o cara não está exatamente te cobrando por aquilo, ele não está oferindo resultado financeiro, ele faz por paixão. O Jeep Clube tem muito disso, né? São apaixonados que se juntam, e isso que eu estou dizendo é uma verdade Brasil inteiro, talvez mundo inteiro. Então, os Jeep Clubes acabam nascendo disso, são apaixonados, se juntam, formam um clube, começa a ter a ideia de formar e promover eventos e tal. E naturalmente, como você tem uma atividade que é um tanto quanto amadora, o pessoal não tem o tempo todo necessário, às vezes não tem o conhecimento. Então, é muito na boa vontade. E tem muita gente que faz até muito bem, muito legal. Mas no caso ali, a expedição foi maravilhosa, mas a questão de organização deixou um pouco a desejar. E aí eu entendi que tinha uma lacuna de mercado. Então, embora não tenha sido a expedição mais maravilhosa, eu estou usando ela para mostrar como, às vezes, mesmo quando as coisas não dão muito certo, embora, de novo, né, tenha sido uma expedição maravilhosa, mas ela me deu além de ter marcado a primeira vez que eu atravessei o Pantanal... E virou a chavinha, né? Deu uma virada de chave. Então, eu acho que ela é um caso a contar. Essa expedição foi no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. A gente saiu de Campo Grande e fez uma travessia no que se chama mais ou menos ali do Pantanal da Inhacolândia. Um pouco antes da Inhacolândia, né? Mas a ideia, inclusive, era fazer uma travessia que nem foi possível de fazer. Porque a época que eles escolheram não é a melhor para fazer a travessia do Pantanal, porque você já está num ritmo de cheias.
Então, a depender, né, começou a encher já o Pantanal. Então, dependendo de como começou e da intensidade, às vezes, que foi o caso em fevereiro, às vezes já está alagado num ponto que já não dá para passar de carro. Eu fui pro Pantanal do Mato Grosso, na Transpantaneira. Na Transpantaneira, vai até Porto Jofre. Foi na época de Ano Novo. Fui de motorhome com a Sprinter 4x2. Chegou um momento que a gente foi rebocado por uma Ranger uns 20 quilômetros, porque não dava Porque pra estava andar. muito lameado? Muito lameado. Muito lameado. Muito Mas lameado. talvez, se foi virada de ano, talvez ainda estava começando a encher, né? Porque as chuvas começam ali em dezembro, janeiro, mas é final de janeiro, fevereiro, que a coisa aí vem com força mesmo, né? Verdade. Tem épocas que você vai para lá que em fevereiro ainda não encheu tanto. Mas tem épocas, como foi em 98, que ela já estava super cheio, né? Porque o pico da cheia mesmo normalmente é final de abril. Que ali já chega no final das épocas da chuva, que já acumulou um aguaceiro que aí não passa por canto nenhum mesmo. A gente chegou em Porto Jofre, eu tava no motorhome com minha esposa, meu pai, meu filho tinha 6 meses. Puxa, que legal, E hein? o pessoal falava, você é Botou ele nessa maluco, vida cedo, hein? você é maluco de vir pra cá? Poxa, você não pesquisou a época do ano? Eu falei, cara, eu não pesquisei, fiz Só errado. fui. Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu chegar, mas na hora de ir embora, lá em Porto Jofre começou a chover muito, e na volta foi só lama, só perrengue. Teve um ano que a gente organizou expedição nesse mesmo circuito do Pantanal Norte, como a gente chama, e era uma época que estava tão ruim a Transpantaneira, cara, teve até ponte quebrada que a gente teve que passar por dentro do alagado. Sim. Então, mas depois arrumaram, eu acho que hoje em dia está até bem arrumado lá. Já faz uns anos que eu não passo ali. Mas Há 2 anos atrás ainda tinha ponte quebrada lá. A gente tinha que passar tinha da que passar volta. desviando. Sim, Então já sim. estragou de novo. Eu não sei se já arrumaram também, de novo. disso que eu tô falando, já deve ter mais de 15 anos, né? Então faz bastante tempo. Mas é uma estrada bem legal, né? Fora que, somente para quem nunca foi pro Pantanal, era a sua primeira vez no Pantanal? Minha segunda. Segunda. Quem nunca foi no Pantanal, né? Normalmente, qualquer beirinha de Pantanal que o cara vai, o cara fica deslumbrado, né? Porque o Pantanal é um negócio Lá no muito começo, bacana. em Poconé, já vê um jacaré, já fica deslumbrado. A gente sempre que faz esse roteiro do Pantanal, a gente sempre costuma brincar assim, fala, bom, a hora que você vê o primeiro jacaré, foto, nosso jacaré, o segundo, foto. Passa uns 2, 3 dias e fala, jacaré, não quero nem ver mais. É verdade. Aí quer buscar onça, que é um negócio difícil de ver. Hoje em dia ficou mais fácil porque tem uns projetos, né? Que é o caso do On Safari, por exemplo. Hoje quem vai na base do On Safari no Pantanal, que é ali perto de Miranda, a certeza de ver onça é quase 100% de certeza. É no Mato Grosso do Sul, né? É Mato Grosso do Sul. Eu vou muito pro Mato Grosso porque minha esposa é de Cuiabá. Então a gente então acaba indo pro Mato Grossão mesmo. Se bobear, tem até família lá, então. Mas eu nunca vi uma onça, só por foto mesmo. É uma frustração. Porque lá no Porto Jofre tem um projeto também, que hoje em dia dá pra ver onça com uma certa facilidade. Pelo jeito você não visitou, né? As épocas que eu fui era a época de... Sim, cheia. Aí não é a mesma coisa. Exato. A primeira vez que eu vi onça, de longe, que até uns anos atrás, até essa integração da Land Rover com o Safari, talvez eu já tivesse ido, sei lá, mais de 10 vezes pro Pantanal e eu tinha visto onça de longe uma única vez. Porque no habitat natural é muito difícil de você ver, mas muito difícil. Primeiro que ela é um animal de hábito noturno, né? Então, só por isso, durante o dia, que é onde você tá andando... Tá dormindo. Já é difícil de ver. Ela tá recolhida, tá quietinha e tal. E outra que é um bicho muito arisco. A hora que ela percebe um movimento que não deixa ela confortável, ela se embrenha no mato e você não vê. Às vezes ela tá do teu lado aqui, 30 metros para lá, 20 metros para lá, e você não vai ver, você não percebe. A gente tá querendo olhar ela, mas tá ela escondidinha olhando exatamente. Pra gente, né? Porque ela no meio da mata, a cor dela com as pintas, né, com as rosetas, ela se camufla na mata que ninguém vê. Verdade. Eu até lembrei aqui, comentando isso agora, que na apresentação do On Safari, num certo momento lá, eles apresentam uma foto, uma árvore linda assim, tal, no meio do campo do Pantanal. Fala, tem uma onça aí, alguém consegue ver? E todo mundo olha e não vê. É que nem brincar de onde está o Wally, né? Exato. Aí a hora que eles dão o zoom na foto, você vê, pô, tava ali. E você não vê, porque ela se camufla muito bem. Então, é muito difícil de ver onça. Mas muito difícil mesmo. Essa que eu vi de longe foi num passeio de barco.
Saímos lá do Porto Jofre para andar um pouco pelo rio. E aí, na volta, a gente viu a onça assim. Teve gente até que ficou meio na dúvida, só depois que revelou. Olha como é isso, faz tempo. Tinha que revelar a foto. Aí só depois que revelou a foto é que aí ficou provado que era a onça mesmo. Porque de longe, assim, uns viram bem, outros não viram, porque foi o barco andando assim, passando. Ela tava na beira do rio, assim, meio no alto, e deu pra ver assim de relance e já sumiu no meio do mato. Isso daqui é uma frustração minha, mas eu ainda vou ver. Vai um dia lá na base do On Safari, que ali é certeza. E você vê ela em ambiente natural, né? Não é que ela tá ali, tipo zoológico, não. É ambiente natural. Sim, sim. Tanto que eles não te dão 100% de certeza que você vai avistar, porque, claro, pode ser que o dia do azar seja o dia que você esteja lá, mas ao longo dos anos e da técnica que eles desenvolveram lá, que eles chamam de habituação, ou seja, o animal vai se habituando com a presença do carro. Então, o carro, ele nem dá bola. Para ele, faz parte do ambiente. Sim. Então, com o passar do tempo, fica mais e mais fácil de avistar as onças. E hoje em dia, a última vez que eu estive lá, que faz uns meses, ele já estava com índice de 98%. Uau. É sensacional. É difícil ir lá e não ver onça. Eu tenho que ir pro Mato Grosso do Sul. Não vou pro Mato Grosso. A última vez que eu estive lá, no mesmo dia eu vi 5. Uau, que legal. Se alguém for, não é garantia, mas que pode acontecer, pode. Entendi. É muito legal, é muito legal. E é uma sensação incrível, né? Ver um bicho daquele. A gente Às vezes a gente consegue ver foto. daqui, sei lá, 5 metros para lá. Sim, sim. É impressionante. Impressionante, muito legal. Meu filho vê na TV já fica doido. Imagina o dia que vê ao vê vivo. ao vivo, né? E é o que você falou, né? O jacaré, você vê. Aí você vê o tuiuiu e aquele monte de pássaros que não dá nem para nominar, tanta espécie que tem ali. E aí daqui a pouco você passa por um veado campeiro, e daqui a pouco você vê uma capivara, e daqui a pouco, se você der sorte, você vê uma anta. É sensacional. O Pantanal é incrível. É incrível. E, Luiz, você, em toda essa trajetória, deve ter passado centenas ou milhares de perrengue em trilha, em 4x4. Acho que milhares não. Centenas talvez. E dos perrengues que você passou, qual que foi o mais marcante para você? Essa também é outra pergunta difícil, porque são muitas histórias, né? São muitas histórias. Mas antes de falar do perrengue em si, eu acho que é bom a gente citar o seguinte. Normalmente, o off-road tem uma dica de ouro, que é você não andar sozinho. Você sempre, pelo menos, estar com outro carro junto com você, porque se acontece alguma coisa, é diversão. Um carro ajuda o outro, atolou, puxa, vira diversão. Se você estiver sozinho, às vezes pode ser um problema bem difícil de resolver, a depender da situação que você está. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a imensa maioria das vezes que eu me vi num perrengue um pouco mais complicado é porque, de fato, eu estava sozinho. Certo. Então, o fato de você estar sozinho, às vezes você fica numa situação muito mais complicada de resolver, e as melhores histórias acabam sendo essas, né? Uhum. Falar da pior é um pouco difícil porque foram muitas, né? E algumas com um pouco mais de risco, outras nem tanto. Mas eu vou te contar aqui uma história que eu já contei algumas vezes. Talvez alguém que já tenha escutado ela vai achar que só tem essa. Mas é uma história que eu gosto de contar porque mostra como pode acontecer situações um tanto quanto problemáticas de resolver, e também como ajuda e o espírito de companheirismo de quem pratica o off-road é algo presente. Essa história é a seguinte: eu estava voltando de preparar o roteiro para o Ushuaia. Então eu estava voltando de uma viagem que no total durou 42 dias e foram acho que 17.400 quilômetros. E quando eu estava voltando, já estava no Brasil de volta, eu acabei aproveitando que eu estava lá para o Rio Grande do Sul e já fiz um trajeto para montar uma outra expedição que eu ia fazer ainda antes da do Ushuaia. Então, assim, montei a do Ushuaia, estou voltando, entrei ali na Praia do Cassino, que para quem estiver nos ouvindo e nunca ouviu falar, é a maior praia do mundo em extensão e fica aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E é uma praia que tem 220 quilômetros de extensão.
dos quais uns 212 completamente sem estrutura nenhuma. Sem cidade, sem vilarejo, sem nada. Ou seja, é praia deserta por 212 quilômetros. É como você sair de São Paulo e, sei lá, vai até Lorena, para lá de Guaratinguetá, só por areia, só beira-mar. Então, eu já tinha feito essa travessia algumas vezes, conhecia ela bem, e entrei para fazer no sentido do Chuí para o balneário do Cassino, que seria o final da praia. Dependendo do sentido que você faça, ou você começa no Cassino e termina no Chuí, ou vice-versa. Então eu entrei no Chuí, e aí estou atravessando a praia do Cassino, e eu falei assim, bom, ali atrás tem uma lagoa, né? Se eu achasse uma duna bacana para o pessoal avistar a lagoa, a gente podia fazer uma parada lá, não acender uma fogueira, mas fazer né? Tirar foto, bater um papo. E aí estou subindo duna, procurando uma que tivesse uma vista legal. Subi uma, subi duas, acho que na terceira, talvez a quarta que eu ia subir, eu peguei um trecho com uma areia mas muito fofa mesmo, e bem no finalzinho da subida. Então eu ainda estava com o carro em condição de subir. Eu não tinha chegado no topo da duna, estava em subida, mas perto do final. E ali, quando eu desci do carro para ver a situação, a areia era tão fofa que ela quase, quando eu pisava, quase vinha no meu joelho. Nossa. Mais da metade da perna afundava na areia. Era muito fofa. E ali eu comecei, isso devia ser umas 10 horas da manhã, ali eu comecei a trabalhar. Tira a areia dos pneus, tira a areia debaixo do carro, tenta dar uma resinha, e tentei uma, e tentei duas, e não dava certo. E eu carregava um guincho no porta-mala que eu podia conectar na dianteira do carro ou na traseira. Aí para trás era mais fácil, aí botei o guincho, enterrei o step para ver se conseguia tirar. Aí a primeira vez que eu tentei não deu certo, a segunda eu enterrei o step ainda mais e não resolveu, e nada resolvia. Eu falei, bom, tô lascado, daqui só outro carro me puxando. Só que isso já era 4 horas da tarde, 4h30, talvez até um pouco mais. E eu nesse decorrer do dia, né? Então você imagina, das 10 até as 4... Se tava aquele solzão, então... Se fosse hoje em dia, acho que eu não aguentava trabalhar 1 hora, mas aquele dia eu aguentei todo esse tempo. Aí eu cheguei à conclusão, falei, bom, não vai ter jeito. E durante o dia eu já tinha tentado algumas vezes usar o celular. Isso que eu tô te contando é 2007, faz bastante tempo. Então era um outro tipo de cobertura de celular. Sim. Se bem que eu acho que naquele lugar específico, até hoje, não funciona direito o celular lá, com certeza. E eu já tinha tentado, não tinha dado certo. A hora que eu desisti, eu falei, bom... Eu vou ter que passar a noite aqui, porque um detalhe que eu não contei ainda, mas vou contar agora. Eu sabia que eu estava a 53 quilômetros do balneário mais próximo. Que é um que logo que você entra no Chuí, você anda uns 10 quilômetros, tem um pequeno balneário ali que chama Hermenegildo. E eu já tinha passado 53 quilômetros dele. E eu sabia disso porque, como eu estava fazendo levantamento de roteiro, eu tinha as marcações todas bem feitas. Anotado. Então eram 53 quilômetros. Bom, pra você andar 53 quilômetros à beira-mar... Na areia fofa. A gente tá falando aí de mais de 10 horas de caminhada. 12 horas de caminhada. Então, não ia caminhar naquela noite, ia ter que dormir por ali para caminhar no dia seguinte e buscar ajuda. E aí eu falei, bom, como eu tô com rádio amador dentro do carro, vou tentar ligar, ver se eu pego alguém falando em alguma frequência. A hora que eu fui fazer isso, vi o celular ali de novo, falei, tentar mais uma vez. Aí eu lembro que eu ainda peguei assim, levantei e aí apareceu um risquinho de sinal. Aí eu tentei ligar pro meu escritório em São Paulo, chamou, o pessoal atendeu. Quando eles atenderam, eu contei rapidinho, porque vai saber quanto tempo vai durar esse sinal, né? Sim. Aí eu contei rapidinho para eles o que estava acontecendo e passei minha latitude e longitude, deixando muito claro que eu precisava de ajuda para sair de lá. E aí, por uma dessas sortes da vida, o celular começou a funcionar bem, né? Aí daqui a pouco São Paulo tentou me ligar, eu atendi, quer dizer, começou a funcionar. A gente sabe que, às vezes, celular é transferência por rádio, né? Sim. Então, às vezes, as condições climáticas do dia, às vezes elas interferem nisso, então vamos supor que tenha sido isso. E não aí, foi o paizão lá em cima falou... eu falava, vamos ajudar aquele menino lá. E aí o fato é que começou a funcionar o celular. Quando o São Paulo me ligou, avisou, a gente já conseguiu falar com a prefeitura, parece que eles vão acionar os bombeiros. Aí eu falei, beleza, tô aqui, vamos ver se a gente vai conseguindo se falar. Mas de qualquer forma, se parar de funcionar, tô aqui. Uhum. E daqui eu não saio. Daqui eu não tenho condição de sair. Daqui a pouco toca o telefone de novo, já era o corpo de bombeiros.
E aí, que eles já estavam sabendo do problema. E aí, eles queriam mandar alguém, mas pelo horário já não daria tempo de chegar com luz do dia. E eles ainda fizeram outro comentário. Falei, eu também não posso mandar ninguém hoje, porque eu tô com alerta de tempestade aí na praia. Então, só vou poder mandar amanhã de manhã. E aí ele insistiu muito. Você tem como passar a noite aí? Tem comida, tem água? E eu tinha. Eu tava andando sozinho e você anda sempre preparado, né? E falei, fica tranquilo. Ele até queria mandar um helicóptero caso eu não tivesse condições adequadas ou ideais de passar a noite lá. Bom, combinamos que ia passar a noite lá e no outro dia ele ia mandar alguém para buscar. Daqui a pouco toca o telefone de novo. Aí a hora que eu atendo, o cara fala assim, escuta, você é o cara que tá aí atolado na praia do cassino? Sou. Ah, então eu sou o fulano de tal, você tá falando ao vivo aqui na rádio, falou lá o nome da rádio, e eu queria te entrevistar, acabei que eu dei uma entrevista pro cara atolado numa duna na praia do cassino. Bom, passado essa uma parte engraçada, né? Passado isso, daqui a pouquinho toca o telefone de novo. Aí a hora que eu atendo, é o pessoal do Jeep Clube da cidade mais próxima, que é Santa Vitória do Palmar. Que é a cidade pela qual você acessa o balneário, que esse balneário Hermenegildo, que eu tinha passado e que estava a 53 quilômetros. Aí a hora que eu atendo é o cara do Jeep Clube e ele fala assim para mim, quer dizer, o Jeep Clube, o cara que, né, que faz off-road lá na região. Ele falou, a gente ficou sabendo aqui da sua história, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros passou por aqui, a gente ficou sabendo e tal. Falou, nós vamos te buscar hoje. Eu falei, não, rapaz, mas vai ter o negócio da tempestade. Ele falou, não. Jipeiro não fica para trás, nós vamos te buscar. Eu fico até arrepiado quando eu conto. Nós vamos te buscar hoje. E eles foram, cara. Então, a gente fez lá um cálculo que ele ia demorar um tempo para sair, o tempo que ele ia demorar para chegar, ele ia chegar mais ou menos umas 10h30 da noite, mais ou menos ali onde eu estava. E como era de noite e eu não estava na beira da praia, eu tinha entrado... Pra duna, né? Talvez 1 quilômetro, algo assim. A gente não sabia se onde o carro estava ele ia conseguir enxergar. Então a gente combinou um horário para eu sair do carro e seguir andando até a praia para poder iluminar com uma lanterna e ele me achar na praia e me encontrar. E ainda tem uns outros percalços no meio do caminho, porque começou a chover e tal, mas enfim... Acabou que deu tudo certo, a gente se encontrou, foi até o carro, eles me deram uma puxadinha e depois a gente foi embora pra cidade, chegou no bar, chegou na cidade, foi pro bar, tomou uma pra comemorar, quase como ter um papo de fogueira. Legal. Né? Na beira da mesa do bar. Mas foi isso, e isso mostra, primeiro, não fosse a sorte do celular, eu ia ter que andar aos 50 quilômetros. Sim. Não fosse a sorte do pessoal do Jeep Clube ficar sabendo e ter a disposição de me buscar naquela noite, eu ia passar a noite no carro, ia ter que esperar até, sei lá, 10, 11 horas da manhã para os caras me buscarem. Enfim, então é uma história que, além de ser um perrengue dos bons, né, mostra como o perrengue pode ser um tanto complicado mesmo, porque você está a 50 quilômetros de qualquer ajuda numa praia que às vezes você pode ficar lá 2, 3 dias e não passa um carro. E lá depende muito da maré também para trafegar de carro, né? Sim, tem essa questão também. Tem que tomar cuidado com a maré, tem que saber o horário. Sim. Então, no caso, eu já não me lembro desses detalhes, mas com certeza para eles irem até lá, já sabia que a maré estava numa condição boa naquela noite, enfim. Embora a chuva que caiu foi pesada, viu? A chuva daquela noite foi pesada. Mas ele chegou lá, deu uma puxadinha e já tirou o carro. Por outro lado, a chuva numa areia fofa, ela deixa ela menos fofa, né? Sim, deixa. Mas no caso ali, o nosso problema não era nem a condição da areia. Era porque a chuva era pesada, era muito vento. Entendi. Então você já está de noite, que é uma condição de visibilidade na praia bem ruim, né? Porque você perde as referências, né? E afora tudo isso, a questão do vento e tal. Mas acabou que deu tudo. Depois que tirou o carro do lugar. E virou amigo. Tenho certeza que acabou virando amigo depois. Sim. Na verdade, eu perdi contato com eles, mas eles foram assim de um senso de companheirismo, né? Assim, que é típico do pessoal do off-road, né? Mas eles já teriam feito um ótimo papel se no dia seguinte eles fossem junto com os bombeiros ou coisa do tipo. Sim. Mas não, eles se dispuseram aí naquela noite. Quer dizer, você sair da sua casa, sabendo que vai ter tempestade na praia, para buscar um fulaninho que você não conhece, que tá atolado lá no meio da areia. Enfim, precisa de muito senso de companheirismo. É verdade. De fato, eu vejo muito senso de comunidade, né? Sim. Isso é uma característica típica de quem pratica
esse tipo de atividade, do jipeiro, né? E De quem pratica e off-road. nesse dia você foi salvo. Mas você deve ter também trocentas Sim. histórias que você foi lá e Sim. resgatou muita gente. Na própria também, Praia né? do Cassino, uma vez eu arrastei um Fiesta, se não me falha a memória, ou um Ford Ka. Era um carrinho pequeno. Acho que era um Fiesta. O cara não sabia o que ia enfrentar, ele resolveu atravessar com um carro desse a Praia do Cassino. Tem um trecho de uns 50 quilômetros, uns 40, 50 quilômetros, que a areia é muito fofa, muito pesada. E quando chegou nesse ponto, ele atolou e tava lá com a família, cara, sem saber o que fazer. Aí a gente passou, eu tava conduzindo uma expedição, devia ter uns 10, 12 carros, talvez, eu já não me lembro exatamente a quantidade. E aí, a hora que a gente passou, o cara atolado, cara, desesperado, sem saber o que fazer. Ele nem sabia que ele estava ainda a uns 30 quilômetros de chegar nesse balneário do Hermenegildo, porque, inclusive, já era nesse sentido também, né? De voltar, ele estava indo em direção ao Chuí. Então, ele teria que passar o Hermenegildo. E eu reboquei ele esses quilômetros todos aí, que era o único jeito dele sair de lá. Sim. Aí deixei lá no Hermenegildo, que ali chega uma estrada. Eu acho que naquele tempo ainda era de terra, não sei se hoje já está asfaltado. Porque a gente nunca entra por ali, né? A gente entra no Chuí e só vai sair lá no cassino. Mas o fato é que eu reboquei ele até lá. Então, isso foi uns anos depois, quer dizer, então... Um dia salvado, outro dia salva, de né? certa forma, quitei uma dívida de companheirismo. Sim, não, legal. E, Luiz, deixa eu voltar aqui pro roteiro. Quando você percebeu que você estava virando uma referência nesse meio off-road? Rapaz, eu não sei se eu percebi isso ainda hoje, não. Quando fala referência, eu acho que é uma coisa, além de bastante responsabilidade, indica que você tem um peso, né? Não peso, uma bagagem, né? Nesse sentido de ter bagagem, de ter experiência, de ter história para contar, de já ter vivido muita coisa, de fato a gente tem. Daí a ser uma referência, não sei, mas de qualquer forma, se eu sou isso hoje em dia, eu de fato eu não tenho muito essa consciência. Eu acho que é um pouco demais, mas de fato, por ter muitos anos nisso e já ter feito bastante coisa, acaba que você fica conhecido um pouco, tal, né? Mas nesse conceito, e aí, digamos, alongando um pouco esse tópico que você levantou, o que eu tento fazer um pouco hoje é usar de redes sociais e coisas do tipo para falar um pouco das técnicas, dos cuidados, ou de avaliação de carro, ou de lugares que a gente foi e que é legal conhecer. Então eu uso muito dessas ferramentas de comunicação que a gente tem hoje para falar um pouco disso, né? Para reverberar, né? E no sentido de incentivar, no Sim. sentido de fomentar, no sentido de... para quem já é do mercado, falar de coisas que podem contribuir de alguma forma. Para quem não é do mercado, talvez inspirar no sentido de falar, vou experimentar isso daí, vou ver se é legal. Eu fui uma pessoa inspirada. E não necessariamente do off-road, às vezes do overland, né? Sim, eu fui uma pessoa inspirada por você, pelo pessoal da Car Overland e outros canais. Que legal. Me inspiraram e putz, hoje eu sou... Eu acho que esse é o papel de quem tem a possibilidade de falar um pouco com propriedade. Sim, né? sim. É claro que hoje, com a ferramenta da internet, às vezes você vê muita gente falando muita coisa, que às vezes você percebe claramente que tem mais aparência do que conteúdo. Mas eu acho que para quem tem, para usar o termo que você usou, para quem tem bagagem, para quem pode falar com propriedade, acho que o que a gente pode fazer é isso, é tentar passar informação legal, interessante, correta, em todos os aspectos que envolvem a atividade, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Quem tem essa prerrogativa de poder usar de conhecimento para divulgar, eu acho que é o caminho. E eu recomendo, sigam o Luiz obrigado, no Instagram. Obrigado. Ele faz ele comenta muito dessa atividade, de 4x4, do que fazer. E eu aprendo muito assistindo, seguindo no seu Instagram. Fico feliz e honrado. Fala pro pessoal o seu Instagram. Bom, o meu Instagram e Facebook e YouTube é muito fácil. Tudo eu uso
baseado no meu nome, Luiz Fernando Carquejo. Então o Instagram é Luiz F. Carquejo. No Facebook, se colocar Luiz Fernando Carquejo, vai achar. Eu não uso muito, mas a gente tem as páginas da Trailway também, que aí é só colocar Trailway. Então é meio por aí o caminho de achar. E o que a gente mais usa hoje é o Instagram e o Facebook mesmo. Pessoal, segue que é muito inspirador. Eu me inspiro bastante. Que legal. Seguindo. Fico feliz e agradecido. Imagina, eu que fico agradecido. E bastante. Luiz, vou voltar aqui pro roteiro. Existe algum lugar no Brasil que todo apaixonado 4x4 tem que conhecer? Tem. O problema é que o Brasil é muito extenso, né? O Brasil, Sim. a gente tem aquele conceito de que é um país continental, e de fato né? Então, eu acho que são muitos os lugares que vale muito a pena conhecer no Brasil. Cita os 3 no seu ranking. Eu vou começar por um que eu acho que talvez devesse constar na Constituição, que todo brasileiro deveria ter a oportunidade de conhecer, que são os Lençóis Maranhenses. Por quê? Porque é um lugar único. Não vou falar com 100% de certeza, porque de repente alguém que conheça mais pode falar, não, algo parecido com isso tem lá no país tal. Mas deserto de areia que fica repleto de água, com milhares de piscinas de água natural, não é em qualquer lugar que você vê. Não é em qualquer lugar. Então, os Lençóis Maranhenses, pelo que ele é, e aqui a gente não está falando nem só da turma do 4x4, né? Qualquer um, né? Porque tem toda uma estrutura nas cidades do entorno. De bug, né? O pessoal, não exatamente de bug, o pessoal leva muito de carro 4x4 mesmo. Entendi. Porque, embora seja muita areia, mas na época que tem muito alagado também, o bug não tem a mesma capacidade que um carro 4x4 tem. Então, todo esse trabalho de levar o pessoal até as lagoas dos Lençóis Maranhenses é todo feito em carro 4x4. Legal. Antigamente era só Toyota Bandeirante, hoje em dia já tem um pouco de tudo, mas ainda tem uma predominância de Toyota Hilux, de Toyota Bandeirante, é muito comum lá. Mas os Lençóis é por conta disso, dessa coisa de ser único. Eu acho que você citou aqui que você já teve no Jalapão. Sim. O Jalapão eu também acho, embora para quem é mais... eu não gosto muito desse termo, mas na falta de outro melhor, para quem é muito raiz do off-road, o Jalapão ele já perdeu É porque a gente conheceu numa outra época, né? Mas hoje ele está muito estruturado, embora os caminhos ainda sejam tão ruins como quase sempre foram. Mas o Jalapão ele tem uma coisa ainda de uma área muito extensa e muito preservada, com cidades no entorno muito pequenininhas. E é longe uma coisa da outra. Uma coisa da outra. Então você fala assim, dessa cachoeira na outra, 100 quilômetros. Mas como assim? 100 quilômetros. 100 quilômetros de estrada ruim, então De é estrada algumas ruim. horas, né? Não é uma horinha. Então, por isso que também no Jalapão é muito indicado, né? Praticamente obrigatório andar de carro 4x4. Obrigatório no sentido da indicação, de ser o correto. Eu já vi alguns carros de passeio normais enfrentando o Jalapão, mas não é nada adequado. Sim. Nada adequado. Então, o Jalapão, eu também acho que é um lugar que é muito interessante, porque é um lugar que junta tanta coisa diferente, tanta coisa legal. Um deserto que é um deserto por ser muito pouco ocupado, não um deserto por ser seco, porque, na verdade, ele é repleto de água. Então, é um lugar muito, muito especial de visitar. E um outro que a gente já citou aqui é o Pantanal. Eu acho que o Pantanal também, por ser a maior planície alagável do planeta e por ter toda a diversidade que a gente tem lá, é um lugar que vale visitar. E eu estou usando esses exemplos pelo contexto da coisa, e não necessariamente embora tudo aqui tenha necessidade de ser uma atividade off-road também, mas ele é amplo para qualquer um visitar usando a estrutura de visitação que tem nos lugares. Mas eu acho que esses 3 no Brasil, eles... E tem muitos outros, na verdade, né? Se a gente, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, tudo é o Brasil. E tem muitos lugares ainda que são muito pouco divulgados, né? Que talvez merecesse uma divulgação maior para as pessoas irem conhecendo. Se a gente pensar do tamanho do Brasil, eu diria que o país, pensando em turismo, ele é quase que virgem. Pela extensão territorial que nós temos, né?
É aquela velha história, né? Por ano no Brasil a gente tem menos visitantes do que Roma, Sim, do que Paris. Paris. Então, só isso já diz muito, né? Verdade. Só isso já diz muito. E a gente ainda, nessa conta, ainda tem o turismo de negócios. Então, se você tirar o turismo de negócios e ver quem está visitando o Brasil pelas belezas naturais, é uma quantidade muito pequena de pessoas. Sim. Os lugares mais visitados do Brasil por estrangeiros, vou chutar aqui que o mais visitado é Foz do Iguaçu, que tem uma divulgação internacional bem razoável e é um atrativo muito visitado. E depois a Amazônia. E é claro que às vezes você vê estrangeiros nos Lençóis Maranhenses, de vez em quando você vê. Você vê estrangeiro. O Pantanal também é muito procurado, mas por um tipo muito específico de turista, que é o cara que gosta de birdwatching, Exato. né? Avistamento de pássaros. Né? E eu ouvi falar lá no Pantanal que o Pantanal ele basicamente foi descoberto por um alemão. Aí eu já não sei direito, porque descoberto em que sentido? Descoberto que ele foi lá conhecer, desbravar, tirou muitas fotos, levou isso pra fora, que daí começou a despertar curiosidade do estrangeiro pra cá. E de fato, pelo menos aonde eu fui, eu ouvia muita gente falando inglês, ou seja, tinha muito estrangeiro. Tem né? mesmo. Então, quando você vai lá na base do On Safari no Pantanal, ela funciona na Pousada Caimã, que é um dos melhores hotéis de todo o Pantanal. E eles recebem muito estrangeiro. Sim. Mas quando a gente fala muito, a gente está falando de uma operação pequena, de uma... Né? Concordo. Isso no volume, imagina, é um nada. É um grão de areia em relação ao que acontece... Ao potencial que tem. E ao que acontece em todo mundo, né? Então, mas esses lugares, eles têm... Né? De novo, né? Por exemplo, o cara do Pantanal é o cara muito focado em birdwatching, ou o cara que quer ver a nossa onça pintada, porque também é um animal meio único, né? Ele é meio América do Sul. Sim. Acho que tem alguma coisa no México, mas ele é muito daqui, né? Então você não tem em outros lugares. Então o Pantanal também é procurado. Mas Foz do Iguaçu e a Amazônia são os principais. A Amazônia hoje é praticamente turismo desenvolvido para estrangeiro. Para estrangeiro. Né? Mas em todos os outros lugares você vê um pouco, mas perto do que poderia ser, é nada. Não, concordo. Nada. Eu concordo. E você sabe que, levando para esse lado, com essa oportunidade que eu tive desse papel dentro da Land Rover de ser Lead Instructor, vira e mexe a gente tem encontros, em treinamentos ou em conferências com gente do mundo inteiro, porque eles desenvolvem esse trabalho no mundo inteiro. E quando lá com a turma eu pergunto se alguém sabe de alguma coisa de off-road no Brasil, ninguém sabe nada. Eles não têm noção do que a gente tem aqui para desenvolver. O cara sabe muito mais que existe a Patagônia Argentina, do que existe o Atacama, do que qualquer coisa no Brasil. Sim. O Brasil não desperta lá fora esse desejo de vir conhecer o Brasil para fazer off-road aqui dentro. O cara não imagina. Não sabe que tem Lençóis Maranhenses, não sabe que tem Pantanal. Por quê? Porque esses lugares eles são um pouco conhecidos lá fora, mas de públicos muito específicos, né? E esses públicos específicos não incluem o pessoal do off-road. Eles não sabem que tem coisa legal para andar aqui. Eles sabem que tem Carnaval, que tem Pelé, que tem Ayrton Senna, que a gente tem um litoral grande, que tem umas praias legais, mas ele não imagina que a gente tem um lugar como, falar de novo aqui, do Jalapão, que você consegue atravessar 600, 700 quilômetros sem pegar asfalto. Verdade. Onde você faz isso no decorrer do mundo? São poucos os lugares, né? Então, a gente teria muito a desenvolver, né? Mas infelizmente nós estamos um bocado longe disso. Com certeza. Muito longe disso. Luiz, o que separa um bom aventureiro de um aventureiro inconsequente? Planejamento. Tem uma frase do Amir Klink, que uma frase ou um conceito que ele... Quando o pessoal chama ele de aventureiro, ele meio que renega isso, né? É meio pejorativo falar aventureiro, porque né? O aventureiro é aquele que sai para uma aventura sem planejar. Esse é o conceito que ele defende, né? E ele não, ele sai com tudo planejado. Então ele não é um grande aventureiro, ele é um grande planejador.
Até porque o mar não se brinca, né? Exatamente. Então, eu acho que nessa pergunta que você fez, a aventura inconsequente é aquela que você sai sem saber o que você vai enfrentar. Uhum. Seja condição climática, tipo de terreno, tipo de equipamento adequado que você precisa ter, quais são as rotas, os tempos, os horários. E isso, vai andar na praia, precisa saber tábua de maré, enfim. Você tendo essas informações, sabendo se planejar, a aventura ela fica muito mais segura. Eu vou continuar usando o termo de aventura ainda, porque os percalços podem acontecer, mesmo com todo esse cuidado que você tenha. Uhum. Por isso que ainda dá para classificar de aventura. Mas quando você vai sem esse planejamento e sem entender o que você vai enfrentar, aí a palavra que você usou, inconsequente, ela pode ser aplicada, porque você pode se viver numa enrascada gigantesca. E um número grande de pessoas que são inconsequentes. Sim, né? sim. Por vários motivos, né? Mas note que essa coisa do planejamento também, ela tem mais a ver, e mais necessidade, melhor dizendo, quando você vai enfrentar alguma coisa grande e desconhecida. Quando você... eu estou dizendo isso pelo seguinte, quer dizer, quando você está fazendo uma trilha a 5, 8, 10 quilômetros de um centro urbano, você pode ter um probleminha, mas, enfim, é coisa fácil de resolver. Sim. Né? Agora, quando você está no meio do nada, sem acesso a nada, e você não sabe o que você vai enfrentar, por exemplo, a família que eu achei na Praia do Cassino atolado. O cara ele tinha a chance de ficar ali 2, 3 dias sem passar carro. Ele estava muito no meio do nada. É uma região que não circula. É claro, no fim de semana, talvez, né, passe mais gente, porque tem mais gente ali explorando e tal. Mas ali, que foi o nosso caso durante a semana, você pode ter um problema gigantesco, assim, um negócio complicado. E ele não sabia nem se tinha coisa para frente, se não tinha, para onde eu vou buscar ajuda. Ele estava ali, inerte, sem saber o que fazer. Ele deu muita sorte de fazer, acho que nem uma hora que ele estava atolado, a hora que a gente passou. Então, esse tipo de coisa que vai te jogar muito no meio do nada, às vezes, se você não se planeja, se você não sabe o que você vai enfrentar, você pode ter um problema complicado. E aqui no Brasil, a gente tem uma situação que nos ajuda, que é o clima. A gente não tem frio extremo, por exemplo. Agora, imagina passar um perrengue num lugar que vai fazer menos 30 graus, menos 20 graus, o seu carro deu problema e aí? Eu vi no jornal esses dias de um brasileiro se perdeu na Patagônia, né? Saiu num caminho. Saiu da rota. Saiu da rota. Ficou com o carro preso e não sabia o que fazer. Pois é um exemplo, né? E eu acho que ele nem saiu pensando em fazer uma aventura. Ele se viu numa situação complicada. Tava né? em neve, não tem experiência de andar em neve. Exato, é complicado. Agora, dependendo de onde você vai andar, do que você vai fazer, do que você vai enfrentar, precisa estar planejado. Vou atravessar o deserto do Saara. Não vai pelas estradas, então tem que saber o que vai fazer, cara. Porque ali, se você água, comida, combustível. Ali, se você ficar preso 2, 3, 4 dias, você morre. Verdade. Se você não estiver preparado. Verdade. Simplesmente, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, né? E às vezes a gente vê muita gente falando de aventura, e às vezes é isso, está numa trilha que está a 5 quilômetros, quer dizer, de um centro urbano, de 10 quilômetros de um centro urbano. Ele está numa situação que vai dar um trabalho, vai dar um perrengue, mas tá fácil de resolver. Sai caminhando, acha ajuda, que foi a maioria das vezes do que eu enfrentei, foi isso. Então tem história... dormiu no meio do mato, por quê? Porque o carro escorregou, ficou no barranco, não tinha como sair, estava chovendo, não tinha jeito, tem que buscar ajuda, dorme aqui e amanhã vai buscar ajuda. Caminha 2 horas, pega ajuda, volta, resolve. É um perrengue? Mas daí a ter risco de vida tá longe, né? Verdade. Então, a aventura com planejamento, ela tem muito mais chance de sucesso e é assim que tem que ser feito. Legal. Fica a dica, pessoal. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a curiosidade de muita gente. Tem muita gente que quer entrar nesse mundo do off-road, do 4x4, mas hoje em dia nós não temos carro com baixo custo para a gente comprar, pelo menos zero. Zero não. Né? Então a pergunta que eu vou te fazer é:
quais carros 4x4 você indica para quem está começando e que tem um orçamento de R$100 mil? Eu acho que tem bastante opção, até por menos disso. Agora, é claro que você está falando de carro usado, e carro usado tem o problema de carro usado, né? É bom saber procedência, é bom saber o histórico de manutenção, mas opção você tem muita, né? Com R$100 mil você compra vários dos Sport Utility de antigamente, que são bastante aptos para... claro que está falando de carro com bastante idade, mas que são bastante aptos para andar. Então você pode falar aqui de Toyota Hilux, de Mitsubishi Pajero, de Nissan Pathfinder. São carros que têm uma boa... não para trilha pesada, mas ele tem uma boa capacidade off-road para fazer boas aventuras. Para a linha de Jeep, eu acho que você vai acabar batendo Troller é uma boa opção. Suzuki Jimny. O Suzuki Jimny também. O Suzuki Jimny eu acho que é um cara muito específico. É um cara que não precisa de porta-malas, não liga para o carro ser um pouco mais apertado, então não é um carro muito para família. E ele também não tem desempenho em estrada, então também tem que ter paciência com ele. Uhum. E se você prepara ele para o off-road botando pneu um pouquinho maior, é que esse desempenho anda menos vai embora ainda. mesmo. Mas é uma opção também. E talvez a gente pudesse falar de outros, mas a gente vai estar falando sempre meio nessa linha de carro usado. Mas, por exemplo, as picapes também atendem muito bem, né? Qualquer picape com tração 4x4, e todas elas basicamente são diesel, né? Dessa geração. Elas atendem super bem, são bem capazes para fazer off-road. Então, tem alguns segmentos, né? E tem até carros menores, que você pode falar de TR4, que é bastante interessante. Tracker, que é um carro que tem mais ou menos os mesmos fundamentos de uma TR4, é um pouco mais barato ainda. E bebe menos que a TR4, bebe bastante. Que a TR4. Tudo que a gente for tratar aqui, você vai ver vantagem e desvantagem, Sim. como tudo na vida, né? Sim. Mas opções tem bastante. Eu acho que o grande problema, voltando para o começo, é a questão de confiabilidade mesmo. Que ele volta até na tua história com seu primeiro Willys, né? Sim. Hoje a gente já não vê muita gente indo para isso, né? Porque já tem tanta opção. E o Willys é um carro caro, né? Porque ele virou um carro meio de... Ou ele é muito preparado, muito fuçado para trilha. Então, como tem muito equipamento, é caro. Ou quando ele é muito original, é um carro meio voltado para colecionador, porque são poucos que são originais. E aí tem valor porque é para colecionador. Sim. Então, pelo mesmo valor de um Willys, você compra um carro bem mais moderno que vai te trazer mais confiabilidade. Às vezes não a mesma capacidade, dependendo do tipo de trilha que você quer. Mas confiabilidade e conforto, sim. Então tem bastante opção, né? Mas a dureza é a confiabilidade, eu acho. A dureza é por aí. E para você, como um amante de carro, um amante de 4x4, quais carros 4x4 você teria? Ou tem, ou teria? Essa também é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu acho que mesmo o carro 4x4, ele é uma ferramenta que você tem que entender qual vai ser o seu tipo de uso, né? Então, se a gente estiver falando de carro zero hoje no nosso mercado, e com esse conceito de ser um Sport Utility mais com atributos de Jeep, os dois que eu acho que são bem adequados é o Jeep Wrangler e o novo Defender. O novo Defender, eu sugeriria se fosse para um cara que vai fazer mais expedições, viagens mais longas, e o foco não seja exatamente em trilha mais pesada. Off-road sim, mas não trilha tão pesada. E se o foco for mais a trilha pesada, a trilha mais aventureira, o Wrangler vai te entregar um resultado melhor, com uma outra vantagem, que você pode customizar ele tendo disponibilidade de verba. O céu é o limite, você traz, né? o que você quiser do mercado americano e o carro fica insuperável. É um negócio muito legal. Tomara que a Ford venha trazer o Bronco para o Brasil, que seria uma opção interessante. As picapes também se aplicam nisso, né? Mas aí já é um outro conceito de carro. Então eu costumo dizer muito do novo Defender e do Jeep Wrangler, falando de carros mais novos ou até de carro zero. Mas eu acho que se você for trabalhar com outro conceito de carro e de verba,
O Defender da geração antiga atende bem, o Wrangler da geração antiga também atende bem. Eu acho que esses carros eles são meio o foco do... a gente está falando do top da cadeia alimentar em relação a carro com aptidão off-road. Falando dos originais, né? Falando dos que a gente tem no mercado. É claro que você pode falar de outras coisas. Um Classe G, 2 milhões novo, né? Para um shake árabe. Né? Enfim... e mesmo aqui no Brasil a gente praticamente não tem esse carro, né? Mesmo as importações independentes e tal, é muito raro de você ver esse carro aqui. Mas se achar aqui é caríssimo. Se você achar um Toyota Land Cruiser aqui, é caríssimo. Uma classe G em especial, dificilmente ele vai colocar no off-road. Eu tenho um caso de um cliente que fez off-road com a gente com um carro desse. É um cara que é apaixonado por off-road, ele já teve de tudo que você pode imaginar. E ele também com ótima condição, claro, né? Sim. E ele experimentou um pouco de tudo. Defender, Discovery, o Classe G, Wrangler, Toyota, Hilux, enfim, tudo que... Grand Cherokee, o que você imaginar de 4x4... top de mercado, ele foi experimentando. Mas o foco dele é viagem. Sim. Ele gosta de viagem em lugares difíceis, em lugares que precisa do carro 4x4. Então, todos esses produtos atendiam ele super bem. E aí ele experimenta, usa, gosta, troca, e vai. Deve ser um sonho. Esse carro é um sonho. E o Classe G dele, aqui no Brasil só tem o AMG, sim, que vem com um pneuzinho muito baixo e tal. Ele trocou roda e pneu e vambora. Só. Se divertiu um bocado com o carro. Imagina. Não é um carro, é uma nave, né? É sensacional. E para não deixar de falar, eu acho que no nosso mercado chegou um produto... Bom, a gente tem Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer, Pajero Sport. E agora chegou um produto que eu acho que tem bastante chance de dar certo aqui no Brasil, que é o Tank 300. O GWM Tank 300. Ele tem bons atributos off-road, aceita botar um pneuzinho maior, sem mexer pouca coisa maior, sem mexer na suspensão, eixo rígido traseiro, suspensão com curso grande, reduzida real. Acho que é um carro que também merece ser olhado. Eu estive na China o mês passado e me impressionou essa nova leva de carro chinês, principalmente off-road, como o próprio Tanque, outros carros da GWM e da BYD off-road. Me impressionou. Tem bastante coisa acontecendo lá. Eu, para ser bastante sincero, não conheço muito o mercado off-road chinês, mas quando... eu não me lembro agora se foi em 2017 ou depois, ou ainda em 2020. Eu não estou lembrando exatamente o ano, mas quando eu vi a turma do Land Rover Experience da China, que eles tinham lá já uns 2 ou 3 centros de experiência, uma equipe grande. E depois que eu fiquei conhecendo eles lá, eu vi o trabalho, vi um pouco, tudo por internet, ainda não tive a oportunidade na China. E eu vi o trabalho que eles desenvolvem lá, eu falei, o off-road aqui na China, ele vai crescer muito, porque para ter essa estrutura toda, é porque tem público. E eu vi muito desses carros chineses novos, off-road, equipado. Com roda, e a gente vê isso. Suspensão, toldo, barraca de teto. E a gente vê isso. E como eu e no bate-papo que a gente estava tendo antes de começar a gravar, até que eu comentei com você que tem distribuidor de tudo isso na China. Distribuidor não, fabricante. Quer dizer, o cara não está lá fabricando à toa, né? Então é um mercado que com certeza vai trazer muita novidade. E o mercado chinês de carros, embora num burburinho aí a gente ainda escute muita gente com certo preconceito, o fato é que esse pessoal ainda não entendeu a China e o que é a China hoje. Verdade. Eles ainda carregam uma imagem de China de 30 anos atrás. E a China não é mais nada disso. E o que ela está fazendo no mercado de automóveis é um negócio que vai gerar um novo momento de mercado, que já começou, mas ainda vai muito longe. No meu ponto de vista, a tecnologia, eles não devem nada para os carros japoneses nem coreanos. E
Pra mim, eles já estão no nível europeu, nível alemão, nível carro inglês. Sim, de qualidade. Você pega os produtos premium da China, eles não estão meio que devendo nada, não. Sim. Você pode falar de uma coisinha aqui, outro ali, mas é porque você está querendo achar, sabe? Aquela coisa de... esse aqui, em relação à BMW, aquilo ali ainda... Achar pelo em ovo, né? Mas não é. Mas, nossa senhora, a hora que você vai... E cada vez que vem vindo mais novidade, a gente vê que... E assim, eu não sei se você e quem está nos assistindo acompanhou, já que eu citei aqui o Tanque 300 da GWM, a imprensa, e de novo, embora não seja jornalista, eu me incluo nisso, eu estava lá no evento de lançamento, a impressão do carro foi sensacional. Assim, eu até acho que alguns jornalistas exageraram um pouco no que o carro é, no sentido da capacidade off-road, né? Eu vi gente escrevendo que podia competir com o Jeep Wrangler, por exemplo. Ele está num patamar abaixo, em termos de... Tem muita capacidade off-road, mas está num patamar abaixo. Mas bem perto. Não está muito longe, não. Mas o fato é esse, quer dizer, chegou lá e todo mundo falou, rapaz, mas isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. É bom, anda rápido, 400 cavalos, sabe? É uma coisa que dá... E aí, preço, 333. Falei, nossa... Já começa a descoçar. O Jeep Wrangler é 500 pau. Exatamente. Né? Precisa de 500 mil reais. A Defender nem se 850 mil reais, para falar um número meio arredondado. Porque tem versões mais caras do que esses 850. Então, tem bastante coisa acontecendo e para falar de um último ponto aqui, né? A BYD também está trabalhando forte nesse mercado, né? Tá. Tem até aquele modelo lá, fugiu o nome agora, o 8, acho, que flutua. Sim. Eles estão fazendo um burburinho danado com isso, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Mas aí, enrolei, você me perguntou, como se fossem os carros de minha preferência, para falar dos novos Jeep Wrangler e novo Defender. Legal. Uma pergunta que deu um bafafá junto com o pessoal da Car Overland nas redes sociais carro preparado ou original? Eu assisti o episódio. Sim. Eu compartilho um pouco da ideia do que foi falado aqui. Se você estiver falando, que é o caso deles, de Overland, né? O nome do projeto dele já diz tudo, né? Da Car Overland. Eu acho que o carro original ou o mais original possível, ele é sinônimo de confiabilidade. Porque numa viagem de longa distância, que você vai atravessar distâncias muito longas e por lugares inóspitos, o que você menos quer é problema, chance de problema. E o carro, quando ele é alterado, por mais que ele seja bem alterado e com produtos de qualidade, ele já não tem a mesma confiabilidade do carro original. E é fácil de entender. Coloquei pneu grande. Você está esforçando todos os componentes de suspensão. Eu troquei a suspensão, coloquei uma suspensão melhor. Você está, por conta do tamanho dos pneus, causando mais esforço em todos os componentes de transmissão. E assim vai. Sim. Tudo que você vai mexendo, você vai trabalhando com uma questão de confiabilidade. Então, se o conceito da utilização são mais viagens e um off-road mais moderado, o original, sem sombra de dúvida, te atende com muito mais confiabilidade. Mas se a ideia é a trilha pesada, e tem muita gente que é adepto da trilha brava mesmo, do negócio difícil, a gente até brinca que é aquele trilha que você vai carregar o carro nas costas, né? Porque ele atola aqui, põe o guincho, aí tira, passa 1, 2, 3 atoleiros, atola de novo. Se é isso, aí, de certa forma, precisa preparar o carro. Entendi. E aí o carro original ele vai sofrer demais. Embora a gente pudesse discutir isso também, tem várias coisas que a gente pudesse abordar, e para ficar na primeira, por exemplo, eu não sou adepto dos pneus gigantes. Eu acho que pro tipo de trilha que a gente tem aqui no Brasil, na verdade, a gente só está estragando o solo e você vai continuar atolando no barro, não tem jeito. Então você bota o pneu grande, a única coisa que você faz é afundar mais o terreno. Então, você trocou por um pneu maior, você vai passar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, daqui a pouco você está atolando do mesmo jeito. Entendi. Você só está cavando mais o terreno. Porque é diferente do uso da maior parte dos off-roads americanos, que é de onde vem muito essa inspiração, que lá eu preciso de muito vão livre do solo, porque eu vou subir pedras, né? Uns desníveis imensos, né?
Quando eu estive em Moab, você vê carro subindo pedra, o carro ali no chão, e mais alto do que essa mesa. Moab é até um nome do Jeep, né? De uma versão. De uma versão do De uma Jeep. versão, é. Assim como o Rubicon, que é uma versão do Wrangler, também é uma trilha bravíssima. Sim. Tem várias, né? Mas a famosa é uma bem difícil lá, que é a Rubicon Trail, e inspirou o nome dessa versão. Que também o forte são pedras. Então o mercado americano tem muito essa necessidade pelo tipo de trilha que eles fazem, que não é o que a gente faz aqui. O nosso aqui é areia, é barro, pra você andar em pedra aqui é difícil. E não tem o jeito de lá, né? E quando eu estive em Moab, já faz um tempo, acho que foi 2016, eles tinham 65 trilhas catalogadas. Que lá o negócio é bem organizado, né? Coisa de americano. É bem organizado, então você tem as indicações das trilhas. E aí o pessoal vende naquele tempo, tinha até já um aplicativo, mas eles vendiam um livrinho. Com as trilhas catalogadas, mapa, né? E tal. Da 65 eu fiz 19 quando eu estive lá. Um GPS manual. Exato. Hoje em dia você chega lá, no aplicativo você já conseguia acompanhar, navegar no próprio... Eu não me lembro se o caminho inteiro ou se pelo menos o começo e fim de cada trilha. E elas meio que se entrelaçam. O lugar é incrível, né? Quem puder um dia e não conhece, vai lá conhecer, que Moab é espetacular. Aí voltando. Então, isso que eles fazem lá é diferente do que a gente faz aqui. Quando eu vou andar em terreno inconsistente, atoleiro, o pneu vem, cava e ele vai cavando até que encosta o diferencial. Se ele vai cavar um tanto assim porque o pneu é 31, um tanto assim porque o pneu é 33, ou um tanto assim porque o pneu é 42, você vai atolar do mesmo jeito. É claro que quando Porque assim, quando a gente começou lá atrás, todo mundo usava o 750/16, que equivale a um pneu de 31 polegadas. E eu cheguei a fazer Buraco do Camel, que é uma trilha muito famosa aqui na região de Cotia, que é impassável, é uma trilha dificílimo, e a gente fazia com esse pneu e atolava aqui e passava ali, enfim, e brincava. Hoje você vai lá com o pneu 37, você não passa. Porque é assim, você usou 31, começou a atolar, o cara vai lá e bota um 33. Agora eu vou passar. Ele passa uma, passa duas, daqui a pouco tá todo mundo atolando. Agora eu vou botar o 35. E aí você vai passando, daqui a pouco tá atolando todo mundo com 35. Vou botar o 37. Não vai parar nunca. Né? Não vai parar nunca. E não resolve o problema. Você só estraga mais a trilha. Que é uma coisa que a gente meio que defende também. A gente costuma dizer que no off-road, digamos, consciente, é claro que sempre, qualquer coisa que a gente faça gera impacto. Então andar no meio do mato vai gerar impacto. Mas estragar o mínimo possível. Só que a ideia é essa, é estragar o mínimo possível, manter aquilo da melhor forma possível. Sim. Então a gente usa uma regrinha, que a gente usa isso em treinamento, tanto quando vai treinar gente nova que está começando no off-road, quando vai treinar instrutores, que é mais ou menos o seguinte: é tão lento, você anda tão lento quanto possível e tão rápido quanto necessário. O que significa? Interessante. Eu vou andando o mais devagar que eu posso. É claro que a gente não está falando de uma coisa extremamente lenta que vai ficar... Boring. Exato. Extremamente chato de fazer. É andar com consciência. Eu vou andar numa certa velocidade, mas o mais devagar que eu puder para não alterar, né, as condições do terreno. Tem que lembrar que você tem a fauna. Então, quanto menos barulho você fizer, de certa forma, melhor. É claro que em certos lugares isso tem menos importância, mas em certos lugares isso tem muita importância. Vai atravessar um Pantanal? Tenha consciência, né? Porque a fauna ali, ela é primordial e ela não, né? Ela se assusta com o carro. Então, e aí a outra parte da frase, que é tão rápido quanto necessário, é porque em certos terrenos, em certos obstáculos, você precisa usar do embalo, um pouco mais de velocidade para superar o obstáculo. Porque quando você tem o embalo, o peso do carro ele não joga contra você, ele joga a favor de você, né? Que é aquela coisa, você dá uma empurrada num carro, você deu um impulso no carro. Se você venceu a inércia dele, tirou ele do movimento, a inércia vira conservar o movimento. Então ele vai andar sozinho, dependendo, claro, se não for uma subida ou coisa do tipo, mas ele vai andar por mais tempo do que você empurrar um carrinho de plástico. Sim. Com a força semelhante, dado a massa de cada um deles. Por quê? Porque a inércia é maior. Física pura. Então o conceito é esse. Tão lento quanto possível, tão rápido quanto necessário. E aí você faz um bom off-road. Não, legal. Luiz,
papo tá muito bom, tá fluindo, mas a gente tá indo pra reta final. Eu quero fazer com você um bate-bola, respostas rápidas, ótimo. e depois eu vou entrar na última pergunta. Perfeito. Tá? Então, um bate-bola, um quiz. Trilha dos sonhos. Que eu não tenha feito ainda? Ou que você fez e que... Uma que tá na minha lista, que eu preciso tirar ela o mais rápido possível, é a Rubicon Trail. Eu não consegui fazer ela ainda e eu quero muito conhecer, por vários motivos. Poderia falar de várias, né? Mas eu vou deixar na Rubicon Trail pelo que ela é de relevante no cenário do off-road mundo afora. Legal. Melhor carro que já dirigiu? Puta, essa é dura, hein? 4x4, não uma Ferrari. Não tava nem pensando por aí. Olha, eu vou por alguns motivos, e quem estiver assistindo, eu já declarei aqui que eu faço coisas para Land Rover, que Land Rover é meu cliente, mas a Jeep também é. Pelo conjunto da obra, eu vou deixar no atual novo Defender. Legal. Pela capacidade de off-road que ele tem, aliado a conforto e segurança. Tá. Um carro que você ainda quer ter? O novo Defender. Já tentei muito, ainda não consegui. E agora é que eu não vou conseguir mesmo. Com esses preços atuais, agora tá impossível. Mas um usado, bem conservado? Quem sabe em algum momento dá certo. Mas eu queria muito. Mas assim, não é uma prioridade, tá? Eu queria muito ter, mas faz parte também de uma decisão racional, né? Sim. Então tem várias coisas a se pesar. E assim, dado um monte de coisa, eu tenho carro legal. Então assim, não é uma necessidade, sabe? Então, mas eu gostaria muito de ter. Aliás, como eu já briguei para ter, ele na época não consegui. Entendi. Bom, para contar a história e deixar bem claro, eu queria muito ter ficado com a Amarelândia. Queria muito, tentei muito, mas não deu certo. Legal. Diesel ou gasolina? Vai depender do carro. Eu acho que não existe mais aquela necessidade. O pessoal ainda pensa muito assim, o diesel... A tecnologia do diesel mudou muito. Hoje um carro diesel, sempre falando aqui de carros novos, né? Levar lá. Você prefere uma Hilux diesel ou gasolina do ano 2005? Muda completamente a conversa. Mas com relação aos dias de hoje, o motor diesel é muito mais complexo que o motor a gasolina. Às vezes muito mais complexo, às vezes apenas mais complexo. O consumo, hoje em dia, ainda existe uma vantagem para o diesel, mas o custo de aquisição, e esse custo de aquisição depois vai refletir em IPVA, que vai refletir em seguro, que vai refletir no custo que você poderia economizar no consumo, você vai gastar mais em todos esses fatores. E no custo de manutenção também. Então, a hora que você vai fazer o custo por quilômetro rodado, já não tem mais a vantagem que tinha antigamente no diesel. Sim. E a gente ainda tem no mercado assim, uma ideia de que o diesel é vantajoso e tal. Não é pelos motivos de antigamente. Ele perdeu totalmente esses motivos. Não é um motor mais simples, não é um motor mais resistente. Ele só consome outro combustível. E ele é muito tecnológico. Então, dizem os especialistas que com esse biodiesel agora... Provavelmente a vida útil dos motores a diesel nova vai diminuir um pouco. Tem uma questão relacionada a isso, porque o biodiesel, por usar essa parte do bio, né? Ele tem lá água, jeito de ter contaminação por bactéria, e isso afeta e gera a criação de borra. Tem vários problemas com relação a isso. Assim como também tem muita gente que critica a nossa gasolina por ter muito álcool. Então você vai achar problemas dos dois lados. Muitos deles são meio lendas urbanas, tem muita coisa sendo falado sem muito critério, e aí vai gerando muito burburinho no mercado, mas tem uma questão relacionada a isso. Mas eu acho que só pela complexidade, custo de aquisição, eu acho que você às vezes não tem vantagem em certos carros ter diesel. Antigamente até a questão falava, o torque, mas hoje o motor, a gasolina, quando é turbo, ele tem torque em baixa, sabe? Uma coisa que perdeu um pouco o sentido. Então, eu acho que tem muita coisa que ainda se pensa nos moldes de antigamente, mas que hoje em dia não corresponde. Entendi. Mas é claro que, às vezes, certos carros, até pela diferença do carro em si, esse carro eu tenho versão gasolina e tenho versão diesel. Dependendo do valor de diferença entre eles, dependendo do seu tipo de uso, tal, um vai fazer sentido, o outro vai fazer sentido. Quer dizer, não tem uma regra clara. Legal.
E qual é o acessório para você, Luiz Carquejo, indispensável nas trilhas? Guincho. Guincho? Guincho. Quer dizer, é claro que tem uma ordem de você ajeitar o seu carro e também, de novo, vai depender muito do seu uso. Mas eu acho que o guincho, ele te traz uma tranquilidade de você poder fazer, no que em inglês se chama de self-recovery, quer dizer, é você sozinho conseguir resolver uma atolada. E mesmo que você não faça um tipo de off-road que você atole com frequência, aí você pensa assim, mas acontece tão pouco. Mas o dia que você precisa, ele faz uma diferença absurda. Você usou uma vez, ele já se paga. Ele né? já se paga. Dependendo da situação, ele já se paga. E às vezes, tem gente que às vezes usa até mais para os outros do que para si. Isso também acontece bastante. Porque às vezes você está num carro bom, você botou um guincho, você anda com uma turma que tem carros mais baixos, aí os outros atolam antes de você, e aí você se vê mais ajudando do que sendo ajudado, mas até isso faz sentido. Legal. Até isso vale a pena. E, de novo, né, na ordem de preparar o carro, de dar uma ajeitada nele, tem coisas que são mais importantes. Um pneu mais adequado, os materiais de cinta de reboque, tudo isso. Mas pensando num acessório, que é o que você instala no carro, eu acho que o guincho, para quem vai fazer off-road, digamos, vou usar o termo assim de verdade, né, no sentido de colocar o carro mais perto do limite, eu acho que é o fundamental. Entendi. Pô, bacana. Agora nós vamos para a última pergunta. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Opa! E que conselho você daria para quem está começando agora no universo 4x4? Para quem está começando, quer dizer, o cara que acabou de comprar o carro e vai começar. Exato. Né? Olha, eu acho que assim, o off-road, ele é uma linha de aprendizado. Então não adianta, por exemplo, eu faço nos treinamentos eu faço uma associação. Adianta você comprar um livro sobre basquete, ler o livro inteiro, entrar na quadra e achar que você vai jogar super bem? Não vai. E a mesma coisa para quase tudo que a gente faz na vida, e nisso entra o off-road. Então, ganhar experiência é fundamental. E ganhar experiência tem alguns atalhos. Eu acho que o principal deles é formar uma turma com alguém que já tem alguma experiência. Para você não começar muito do zero e ter uma curva de aprendizado muito longa, né? No sentido assim, vai demorar. Porque assim, você faz um treinamento, tem muita gente que faz treinamentos muito bons hoje em dia. Você fazer um treinamento ou andar com quem tem experiência, mas experiência boa, porque também tem muito conselho e muito jeito que se faz o off-road que é meio equivocado. Mas, enfim, sempre é melhor estar com alguém com experiência do que sair num grupo de gente que ninguém tem experiência. Então, estar com alguém e ganhar conhecimento. E hoje tem muita facilidade, tem muita coisa na internet para ver. Enfim, eu acho que ganhar conhecimento para saber como usar o equipamento, o carro e como encarar as trilhas no que diz respeito a tipo de terreno e obstáculos faz toda a diferença. Então, eu acho que ganhar conhecimento é o principal. E um que também a gente sempre costuma dizer é nunca fazer off-road sozinho, ou evitar ao máximo. É claro que de vez em quando não tem jeito, eu já citei aqui que eu faço muitas vezes por conta do tipo do trabalho que eu faço, mas o ideal é não fazer, porque sozinho qualquer problema vira uma dor de cabeça muito grande. E quando você está junto, é diversão. Sim. Alguém atolar e você tirar o carro lá é assunto pro restante do dia, é divertido, enfim, agora sozinho às vezes pode ser um baita num problema. Vira tiração de sarro. Exato, o meu passou, o seu não. É isso, né? É isso. Mas eu acho que o principal para quem está começando é ganhar experiência. Não, legal. Luiz, eu quero te agradecer muito por participar do nosso podcast. Eu quero já fazer um jabá, né? Se você quer se aperfeiçoar no off-road, entender mais o seu carro, o Luiz e a Trailway dão todo esse suporte. E para quem seguir lá nas redes sociais e quiser fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida, fica à vontade. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, dependendo do dia da correria, mas a gente responde tudo. E queria também agradecer muito o convite, dizer que foi uma honra participar. Espero que a audiência tenha gostado do que a gente conversou aqui hoje. E quando tiver uma outra oportunidade, a gente volta a falar, que vai ser uma alegria. E muito sucesso aqui pro podcast. Muito obrigado. Saiba que a casa é sua, será sempre bem-vindo. Espero a gente poder fazer outros podcasts, outros bate-papo. É isso Quem aí. sabe alguma vez
ao Andar redor juntos. de uma fogueira de verdade. Isso, porque andar não? juntos, se encontrar em algum destino de viagem, ou fazer a viagem juntos, quem sabe, né? Vai ser um prazer. Pra mim também, digo mesmo. Luiz, Obrigado. muito obrigado, viu? Obrigado pra quem viu aí. Obrigado, pessoal. Até mais.